Corinthians 1, Novo Horizontino 0. Sétimo jogo de Dorival Júnior. 5 vitórias, um empate e uma derrota. Se você for olhar apenas os números, o aproveitamento, é bom, né? É um bom trabalho. Se você for olhar desempenho, como o time está jogando, tem quem fale que foi bom, tá sendo bom, e tem quem vai criticar. Mas, assim, de qualquer forma, são 4 jogos sem tomar gol. O Corinthians estava tomando gol de todo mundo, né? Todos os jogos você sabia que o Corinthians tinha que fazer pelo menos 2 gols para ganhar, porque um ia tomar. Então, assim, mas foram 2 jogos contra o Novo Horizontino que não tomou gol, um contra o Santos e um contra o Racing. Beleza, mas é alguma coisa, tá ligado? Buscando ver o copo meio cheio, é alguma coisa. São 4 jogos sem tomar gol, independente do adversário. Até porque contra o Santos, nos outros jogos do Paulistão, tomamos gol do Santos também. Então, o Novo Horizontino acho que foi 3 vitórias por 1-0, se eu não me engano. As 2 agora da Copa do Brasil e uma vitória no Campeonato Brasileiro também foi por 1-0. Então, o Novo Horizontino é isso. É um time ruim. E contra o Racing também foram 2 vitórias de 1-0, uma com um jogador a menos em casa e outra lá no Uruguai. Então, beleza. São jogos que podem ser questionados se valem de alguma coisa, mas são estatísticas, né? São números e estão aí. E o número tá aí para isso, né? Não dá para você fugir disso. Com relação a desempenho, eu também acredito que dá para melhorar, mas tem muito jogador que está devendo bastante. O Rodrigo Garron faz muita falta. O Memphis agora, nesses jogos que ficou fora, tem feito muita falta também. Absurda a falta do Memphis. E assim, dentro do que tem, as pessoas, os jogadores que estão lá não estão desempenhando o máximo que pode. Por exemplo, o nosso querido Igor Coronado tá indo bem, mas, porra, daria pra jogar mais. O Thales Magno, que tecnicamente era pra ter, tipo assim, era pra tá tinindo o Thales Magno, titular absoluto, jogando, tá ligado? Não consegue jogar. Não entendo porque ele não coloca o Kaique, tá? Não consigo entender porque o Kaique não joga. O Breno Bidon poderia estar jogando muito mais? Também acho que poderia. O Carrídio, não sei o que aconteceu com o Carrídio, poderia estar jogando muito mais. Então, dentro das peças que nós temos e desse rodízio que ele está fazendo, cada escalação é uma roleta russa absurda, né? Ninguém sabe quem vai jogar. Dentro do time que ele está testando, está poupando, está preservando, acho que o desempenho é esse. E dá para esperar até a pausa para o Super Mundial. Faltam 4 jogos, 3 no Brasileiro e 1 na Sul-Americana, que já é essa semana agora, terça-feira. Pode selar a classificação para o Corinthians em segundo ou em primeiro, se acontecer algum tipo de milagre, ou a eliminação da Sul-Americana. Então, para mim, o jogo mais importante desses 4 últimos que faltam até a pausa é contra o Huracan, que, pô, tem que classificar e ganhar do Huracan, tem que ganhar bem, jogar bem contra os caras lá na Argentina, deixar uma imagem boa para pegar quem for que vier da Libertadores lá no mata-mata, se preocupar mais com o Corinthians do que o Corinthians se preocupar com outro time, tá ligado? Então esse último jogo é muito importante para isso e para ficar entre os melhores segundos, tá ligado? Quanto melhor segundo ficar, pega o pior terceiro da Libertadores. Então é muito importante o jogo de terça-feira contra o Huracan. E os outros jogos é contra o Galo, sábado, aí tem o Vitória em casa, dá pra ganhar. Contra o Galo também dá pra arrancar um pontinho que seja lá em Minas. E o Grêmio fora, mas o Grêmio tem que ganhar fora, em casa, qualquer lugar que jogar contra o Grêmio, tem que ganhar do Grêmio, ponto. Então, pensando em Brasileirão, essas últimas 3 rodadas vai ser tranquila, entre aspas, pelo menos pra mim vai ser tranquilo pro Corinthians ganhar. Se o Memphis voltar agora já no sábado, já ajuda bastante. E aí sim, depois do Mundial, a gente pode começar a cobrar desempenho do time de Dorival Júnior, tá ligado?
Ele pegou o time, tipo assim, já tava caminhando com as rodas de Ramon Dias, tudo desorganizado, uma merda, tomando gol pra caralho, colocando 5 atacantes no final do jogo, todos os jogos, e um volante. E é isso que ele pegou. E aí ele, porra, qual que era o bagulho? Estancar, tomar gol, parar de tomar gol. Ele tem tentado fazer isso. Os jogos ficam vistosos? Não fica. Falar que assistir um jogo do Corinthians depois que o Dorival chegou, só teve um jogo bom, que foi contra o Internacional de Porto Alegre. O restante dá nojo de assistir, você fica com dor nos olhos. Mas se for necessário sofrer agora até dia 12 de junho, que é quando vai pausar para o Super Mundial, e no dia 12/7, quando já volta contra o Bragantino, se eu não me engano, tiver uma melhora pra caralho nesse um mês que vai ficar de pausa, tem que treinar todo dia. Foda-se, vai folgar só domingo ou sábado e domingo, de segunda a sexta é treino todos os dias nessa pausa pro Super Mundial. Viver no CT, treino de manhã e de tarde. De manhã e tarde, treino. Esse time é muito sem vergonha. Você vê claramente os jogadores que não querem correr. O Carrillo entrou ontem, tipo assim, com birra. Pra mim, na minha opinião, foi birra, que ele tá ficando de reserva muitos jogos, tem só entrada de vez em quando. Nesse negócio de controle de carga, ele não tem jogado poucos minutos. Pela idade dele e porque provavelmente os exames apontam que ele precisa ficar mais tempo descansando. E isso também era nítido quando você assistia os jogos do Corinthians antes. No segundo tempo, o Carrillo sumia. Então ele jogava bem o primeiro tempo e no segundo tempo não existia Carrillo. E ontem, pra mim, ficou muito claro que ele entrou com birra, tá ligado? Não correu, não jogou, não tentou fazer nada de bom, por pura birra. Então eu espero que esse mês o Corinthians force eles a treinar, a correr, e eles voltem com muita vontade, tá ligado? Sobre o jogo de ontem, pra mim o ponto principal assim, top 1 do jogo, é Félix Torres. Achamos a posição dele. Não sei quantos anos ele tem, mas aparentemente ninguém nunca percebeu que ele não era zagueiro. E olha que ele é o melhor zagueiro do Corinthians, mesmo não sendo zagueiro, ele é o melhor zagueiro do Corinthians. Agora, lateral direito, ele é o melhor, aí disparado. Aí não tem Léo Maná, aí não tem Mateuzinho, não tem Fagner, quando voltar do contrato, né? Tá só emprestado pro Cruzeiro. Não tem ninguém. É Félix Torres e mais 10. Pô, que partidaça, assim, não é tipo, cumpriu o papel tático, não é que ajudou na marcação, não sei o que, não. Félix Torres ontem jogou pra caralho, marcando, atacando, ganhou 1 contra 1, ganhou bola aérea, chegou na linha de fundo, começou a jogada do gol, começou outras jogadas também boas, sem ser a do gol. Então, para mim, o maior destaque positivo de ontem, que já tinha sido também um dos destaques do jogo contra o Santos, é o Félix Torres na lateral direita. Não sei o que o Mateuzinho tem, mas por mim já pode vender o Mateuzinho. Pode vender o Léo Maná, deixa o Félix Torres e contrata mais um lateral de verdade. Que esses outros dois também não são homens e nem jogadores de futebol. Mas, porra, que alegria ver o Félix Torres jogando. Outro ponto positivo, o Breno Bidão tá se soltando. Ainda não é o que eu sei que ele tem potencial para jogar, e o que ele tem mesmo. O Breno Bidão, tipo assim, é um talento que tá preso dentro de um corpo, um chassizinho de grilo. Não sei se ele não janta, não sei se ele não almoça, mas ele não faz todas as refeições do dia. Uma delas ele não faz. Das 3 ele toma café e almoça, aí ele não janta. Quando ele almoça e janta, ele não toma o café da manhã. Aí quando ele toma o café, ele não almoça, ele só janta. Ele não come todos os dias as 3 refeições, no mínimo, que tem que fazer. E isso prejudica muito ele, porque ele perde muito no corpo e não aguenta, não tem intensidade. Ele tem que ser o cara que pisa na área. Ontem, o cara que pisa na área foi o Ranieri. Chegou umas 3, 4 vezes como elemento surpresa vindo de trás. Só que o Ranieri não sabe jogar futebol, né? Então o Ranieri chegava na cara do gol e tropeçava, canelava com a bola,
chutava em cima do zagueiro, escorregava, não jogava futebol, né? Ele fica com medo. Quando o Ranieri tem uma chance, ele fica com medo. Pode reparar, toda vez que o Ranieri tá de cara com o gol, ele começa a tremer e ele perde a bola. Ele simplesmente chuta para qualquer lado, faz um porta-luz que não existe, toca para alguém que não tá em lugar nenhum. Ele fica com medo de jogar futebol, joga de fralda o Ranieri. Então o Breno Bidon tinha que ser esse cara que vem de trás, porque ele tem potencial para construir e tem qualidade para chutar pro gol. Só que ele tem que querer, tá ligado? Ele tem que demonstrar e ele não sai dessa fase do tipo assim, caramba, o Breno Bidon é um menino da base do Corinthians que joga bem, que tem maior talento. Mas já passou dessa fase, tá ligado? Ele tem que desabrochar, botar o bagulho pra fora, tá ligado? Literalmente, jogar bola, ser mais homem, tá ligado? Querer mais, querer, tem que mais querer, tem que querer mais que todo mundo ali. Ele tem que querer mais que o Michael, tem que querer mais que o Ranieri, tem que querer mais que o Carrillo, tem que querer mais que o Coronado, tem que jogar mais bola que todos eles, porque ele tem muito talento. Só que pra ele tá tudo bom, pega a bola, toca pra trás. Aí ele domina, faz um drible de corpo e volta. Aí toca pro lado, aí toca pra trás e toca pro lado. O único chute que ele deu no jogo foi na hora que ele foi substituído. Subiu a plaquinha com o nome dele, ele foi sair, o Dorival pediu pra esperar, teve o escanteio, a bola sobrou pra ele, ele chutou pro gol. Se ele não tivesse visto que ia sair, ele não tinha chutado pro gol. Ele tinha segurado a bola e tocado de lado pro Angileri, ou voltado pra trás pro André Ramalho pra começar. Tipo assim, falta muita vontade, muita, tipo assim, porra, chuta pro gol, eu tenho qualidade, eu tenho confiança, vamos jogar bola. E ele não tem isso, tá ligado? Então ele jogou bem, perto do que ele estava jogando também antes, que ele estava muito omisso, mas ainda falta um pouco muito, na verdade, falta muito nele de querer, de querência. Vamos querer? Falta um pouco disso. Mas é um ponto positivo também que ele se soltou isso aqui. Soltou 1%, velho. Se soltou 1% ontem. Outro cara também que eu gostei, mas que tá sendo muito criticado, eu concordo e desconcordo um pouco, que é o Igor Coronado. Assim, ele tem muita qualidade, mas ele também é isso, tá? É que a gente tá mal acostumado com o Rodrigo Galo, né? Camisa 10 do nosso time, nosso meio armador. Anteriormente era o Rodrigo Galo, antes de se machucar. 2025 o Galo não jogou, pode anular 2025, beleza. Então a imagem de 2024 que a gente tem de um meia mesmo, meia camisa 10 que cria, que vem, que busca, que dá passe, que chuta pro gol, é o Rodrigo Galo. E se a gente for querer buscar isso no Igor Coronado, ele não vai entregar isso, tá ligado? Ele tem outra característica, ele conduz mais a bola, tem um chute pro gol bom, mas ele não é o cara que vai achar passe. De vez em quando ele acha um passe ou outro, mas ele não é esse cara. Ele é o cara do drible curto ali, tipo, ele pega a bola perto da área, dribla um ou dois e chuta pro gol. É esse cara. Tem um chute muito bom. Quando ele pega o jogo de trás, igual o Garro pega, não é para lançar alguém. É para driblar um, para driblar dois e abrir o jogo. Para os pontas ou para os laterais, e os laterais cruzam, devolve nele e ele bate pro gol de frente. Ele não vai ser o Rodrigo Garro que vai achar uma enfiada pro Yuri Alberto, pro Memphis, para qualquer atacante, para ninguém. Lá de trás, aquele lançamento perfeito. Não vai ser esse cara. E dentro do que ele pode entregar, das características que ele tem, eu tô gostando dele. Pelo menos tá chamando a responsabilidade, tá sendo titular. Ontem jogou um pouco menos minutos, né, do que vinha jogando. Jogou um jogo inteiro e contra o Santos saiu faltando poucos minutos. Ontem ele já foi sacado um pouco mais cedo, também estava morto, tá pregado em campo. Mas é um ponto positivo para mim, Igor Coronado, tô gostando também de ver ele jogando. E o Yuri Alberto, né, que é chover no molhado. Já faz tempo que ele é o protagonista, que ele joga bem, que ele não se esconde, não se omite, dá o chutão pra frente e ele vai buscar, se movimenta de tudo que é lado, dos dois lados. O gol foi uma jogada que ele veio cair pela ponta, fez um gol de ponta, não tinha atacante. Ele não tinha para quem cruzar, por exemplo, por isso que ele dá um drible desconcertante ali que mata o zagueiro. Se eu fosse o zagueiro, eu não tinha nem levantado, tinha fingido que machucou. Tinha pedido substituição, saído de maca lá. Foi humilhante aquele drible que o Roberto deu. E dá a chapada de canhota no cantinho, um golaço.
para salvar pelo menos um grito de gol, né, da torcida, ganhar, já que o jogo foi horroroso no geral. Mas é chover no molhado, né? O Roberto tem feito isso, tem resolvido. Só me preocupou um pouco no final do jogo que ele começou a chorar depois que acabou o jogo. Não sei se é um clima de despedida, não sei se é porque ele é mal de cabeça mesmo, não sei, tá ligado? Mas eu fiquei meio preocupado, assim. E pra mim é isso, os pontos positivos, pontos negativos são sempre os mesmos. André Ramalho, quando ele não atrapalha, ele não faz um bom jogo, mas ele não atrapalha, mas é sempre um lado negativo, André Ramalho. Kaká foi muito péssimo ontem também. Ranieri é sempre horroroso. O Angileri melhorou um pouquinho perto do último jogo. O Maicon não dá pra jogar bola. Charles entrou mais palhaçada. Carrillo entrou morto. Não era nem pra ter entrado o Carrillo. Entrou com birra, entrou com não sei o quê. Martínez entrou muito bem, entrou com muita vontade. Thales Magno entrou mal, como sempre, né? Tá morto também. Ele e o Carrillo pode enterrar os dois junto com o Romero. O Romero foi titular, mas nem lembro de falar dele porque ele não faz nada em campo. E é isso. Pontos positivos. Top 1, Félix Torres. Breno Bidon, vamos evoluir. Coronado. E o Yuri Alberto, que é chover molhado. Negativo é todo o restante, inclusive o Dorival Júnior. Mas eu quero acreditar que ele vai precisar só de um tempo. Temos 4 jogos agora e depois vai ter um mês de trabalho. Vai ser praticamente uma pré-temporada. Então quero ver se ele vai ser homem, de falar assim, ó, não vai ter folga, vamos treinar. Ou se ele vai fazer média com jogadores e dar folguinha pro Memphis e gravar clipe na favela, no ABC e no Paraisópolis. Se ele vai dar folga pros caras ir pra praia, ir pro Mundial, assistir um jogo. Quero ver se ele vai ter personalidade, né? Por enquanto ele tem sido bem covarde, Dorival Júnior. Foi muito mal ontem. E é isso. O Corinthians está classificado, vamos para as oitavas. E teve algumas zebras, né? Então talvez o Corinthians consiga pegar um sorteio, uma baba, né? Assim, tem o CSA que eliminou o Grêmio, tem o Retrô que eliminou o Fortaleza. Vai ser jogos fáceis? Não acredito. Mas é melhor do que pegar um clássico, pegar um Atlético Mineiro, um Flamengo, tá ligado? Nas oitavas. Pelo menos, porra, já coloca um passinho ali nas quartas, então é isso. Estamos nas oitavas. Agora é esperar. Hoje acho que termina todos os jogos. E sorteio provavelmente vai ser semana que vem, ou mês que vem, no comecinho do mês que vem. E é isso, vai Corinthians. Tamo junto.